A carta dos enamorados e a não dualidade. Hoje eu trouxe para vocês uma carta incrível, belíssima. Todos, quando vêm a uma leitura de tarô, que me pedem para saber se tem um relacionamento amoroso, se o príncipe encantado vai acontecer, quando vai chegar, e essa carta aparece, todos ficam felizes. Essa carta realmente prenuncia relacionamentos, mas muito mais do que a gente imagina. Hoje eu convido vocês a irmos juntos numa caminhada além dessa dualidade. A carta dos enamorados, ela mostra que a gente precisa equilibrar masculino e feminino. É a união dos opostos. Então eu pergunto para você, você está pronto? Você está pronta para realizar realmente os seus desejos? Você tem coragem para ser feliz? É isso que essa carta traz. Harmonize-se para ser feliz. Mas para isto, você precisa olhar para as suas luzes e para as suas sombras. Como o seu lado Yang está em relação ao seu lado Yin e como o seu lado Yin está em relação ao seu lado Yang. Você já observou isso dos seus últimos relacionamentos? Será que o relacionamento que você deseja, depois de tudo que você já passou, tem alguma relação com essa carta? Tem alguma relação com o futuro que você sonha? A carta representa essa união, essa força. Mas para que eu possa unir masculino e feminino, o que eu preciso ver? O que eu preciso trazer para a minha consciência? E aí eu trago para você os ensinamentos que vai iluminar a nossa leitura. Nisargadatta Maharaj também nos convida a irmos além da mente, além dessa dualidade. Essa dualidade que está no nosso corpo físico. Porque nós não somos nem masculino nem feminino, nem homem nem mulher. Nós não somos o corpo e nós não somos a mente, mas estamos em um corpo e temos uma mente, um ego cheio de memórias. Quem é a mulher que eu me tornei? É a minha mãe? É a minha avó? É o que eu pergunto para você. Quem é o homem que você se tornou? O seu pai está aí? O seu avô também? Então vamos além dessa dualidade. Vamos equilibrar, nos libertando dessas memórias, nos libertando do ego, indo além da mente, para que a gente possa ter e ser o que realmente nascemos para ser. O ser que já somos. A bem-aventurança, a prosperidade, a alegria, onde nada nos falta. Esse é o meu convite para você. Vem comigo. A Carta dos Enamorados e a Consciência e Iluminação do Mestre Nisargadatta Maharaj. Essa é a leitura do tarô de hoje. Alcança-se a união quando os opostos aprendem o que é equilíbrio e o que é harmonia. Os alquimistas referem-se a essa união mágica como casamento sagrado, a união harmoniosa entre o masculino e o feminino. Logo no início, eu chamei a atenção de vocês para que a gente pudesse observar que dentro de nós existe este homem e esta mulher. Então, se eu não sou só este corpo e esta mente, como é que pode dentro de uma mulher ter um homem? Como é que dentro de um homem pode ter uma mulher? Esse casamento alquímico que essa carta prevê e ela nos traz é mostrando justamente que quando eu atraio alguém, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de trabalho, de família, de amigos, esta pessoa com quem eu convivo e eu estabeleço laços e a qual eu me sinto atraída, eu quero estar. Não tem aquele amigo, aquela amiga que você gostaria de conversar por horas e horas? Ela é justamente aquele lado seu equilibrado. Então, às vezes, você tem um amigo que você conversa com ele e tudo se esclarece depois que você conversa. Eu digo que isso é porque você se viu equilibrado no outro, mas você não conseguia buscar isso dentro de você. Para isso, você precisou do amigo. Para isso, você precisou de um companheiro, de uma companheira, de uma pessoa que trouxesse essa luz para você, como acontece nas leituras de tarô. As pessoas vêm a um sensitivo para que, através do tarô, através de uma leitura mais consciente, possa ver aquilo que está cristalizado em nossa mente. Então, quando eu atraio para mim um namorado, uma namorada, um casamento, um emprego, no emprego eu vou me relacionar com muitas pessoas, numa empresa, numa relação de amigos. O que é que realmente eu estou atraindo? Quantos de mim estão nessas relações que estão equilibradas e desequilibradas? A Carta dos Enamorados, ela prevê relacionamentos.
Relacionamento, gente, é a coisa mais incrível na evolução humana. É através dos relacionamentos que a gente conhece não o outro, mas a si mesmo. Quando eu me relaciono, eu sou uma pessoa, digamos, muito yin, eu sou muito maternal, eu sou muito feminina, eu sou muito delicada. Mas o equilíbrio disso seria o meu lado racional. Só que eu não permito que isso se manifeste. Porque na minha condição humana, na minha condição identificada com o corpo feminino e na condição que eu vivi com os meus ancestrais, com os meus familiares, mulher tem que ser daquele jeito. Então eu não permito que o meu lado razão, que o meu lado que ele equaciona, que ele foca, que ele tem essa direção de ir buscar no mundo algo que possa trazer para enriquecer e também doar aos outros se manifeste. Então eu fico sempre passiva, eu sempre fico receptiva. Qual é o lado luz disso? É quando eu equilibro com o meu lado masculino. Eu consigo ver todas as qualidades do meu lado yin, do meu lado maternal, do meu lado fraterno, e eu vou buscar na razão o equilíbrio para quê? Para que eu não me torne uma pessoa que faça com que as outras pessoas dependam de mim. Eu não me torne aquela mãe coruja, que eu não permito que os meus filhos cresçam, que fiquem sempre embaixo da minha asa. Eu diria que essa é a mãe galinha. A galinha ela tem os pintinhos e fica com todos eles embaixo da asa, diferente de uma mãe águia. O que é uma mãe águia? É aquela mãe amorosa, que ela cuida dos filhos, mas que na hora que eles precisam voar, ela é que empurra justamente do penhasco para que eles possam voar. Tem uma história fantástica que eu acho belíssima. A mãe águia ensinando seus filhos a darem o primeiro voo. Ela joga o filho do penhasco, das montanhas mais altas, que é onde ela faz a sua casa, e o filho está pertinho de cair no chão. Ela, no seu voo rasante e certeiro, apanha o filhote e leva-o de volta para a segurança. Mas no outro dia ela faz de novo, e cada vez ele se aproxima mais do chão, até que um dia ele bate o bico no chão. E quando ele bate o bico no chão, ele bate as asas e voa. E a mãe estava ali, pertinho dele. Essa é a mãe águia, que equilibrou o yin com o yang. Ela entende que ela ama aquele filho, mas que ele precisa passar por aquelas desventuras, ele precisa sentir o medo, vencer o medo da morte, para que ele possa voar. Esse é o equilíbrio. Quando eu estou só no yin e eu não tenho esse lado razão, eu não permito que as minhas crias, que não precisam ser filhos feitos do corpo, são os filhos do coração, às vezes são os meus projetos, às vezes eu tenho um monte de projeto na gaveta, são todas as minhas crias, mas eu não permito que esses projetos criem asa. Por quê? Porque eu tenho medo. Sem o meu lado masculino equilibrado, o meu projeto não sai da gaveta. Aí essa carta dos enamorados, ela mostra justamente isso. Ela vai além dessa questão casamento, relacionamento e filhos. Olha o que eu estou trazendo para você agora do lado yang. Imagine que eu sou uma mulher somente águia, somente yang. Eu vou para o trabalho, eu esforço, eu ganho os troféus, eu ganho os melhores lugares, me torno uma empresária, consigo casa, carro, apartamento, sucesso, troféus, diplomas, mas o meu lado yin não desenvolve, porque eu não tenho tempo. E isso não está errado. Uma mulher que ela resolve lutar pela carreira e abre mão da maternidade, de ter um filho nos braços, não necessariamente ela precisa abrir mão do lado yin. Ela não necessariamente, para se realizar como mulher, precisa ter um bebê. Uma mulher que ela resolve ser empresária, ela tem muitos filhos. E quem são os filhos dela? São as pessoas que ela gerencia. Se ela é a dona de uma empresa, se ela é uma gerente, isso também serve para os homens, não somente para as mulheres. Então uma mulher ou um homem que tem o lado yang, como é que ele manifesta isso sem precisar ter um filho nos braços? Não é necessário. Mas se tiver um filho nos braços ou os seus subordinados, como é com o lado yin, maternal, amoroso, fraterno? Muitas vezes o lado yang, sem o equilíbrio do lado yin, ele se torna um tirano. É o que eu quero, é o controle, é como eu aprendi. E essas são memórias do meu ego. O ego é um acúmulo de memórias. Ah, mas eu tive que ir para a vida. Eu não tenho tempo para essas frescuras.
Isso é o lado das memórias masculinas, patriarcais, agindo sobre você. Isso é um yang muito forte, mas também desequilibrado. O que vai equilibrar esse yang é trazer esse yin amoroso, que não necessariamente, para que não me atirem pedras, precisa ter filhos físicos. Os seus funcionários, os filhos do seu sucesso, precisam do seu amor, para que você possa ver eles crescerem. Às vezes você tem um funcionário na sua empresa, ou às vezes é a empregada que limpa a sua casa. Às vezes alguém que trabalha junto com você, que lhe ajuda. Se você for amoroso com essa pessoa, você vai ver que ela vai conseguir fazer o trabalho com muito mais qualidade. Porque ela vai passar a gostar e respeitar você, porque antes de tudo você a ama e respeita. Então o yang, com um yin bem equilibrado, faz com que as pessoas queiram estar perto de você. É diferente daquele líder que tem um yang muito forte, mas quando ele chega todo mundo corre, desaparece com medo. Esse é o tirano. Falta o equilíbrio do yin, que é maternal, que é amoroso, que é feminino, que vê a sutileza nos detalhes. Esses detalhes tão sutis é como o outro sente. E só o lado emocional, feminino, pode sentir. Então, se eu sou só yang, como é que eu sinto o que as outras pessoas que estão ao meu redor, que se relacionam comigo, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de trabalho ou com qualquer pessoa? Aqui essa carta traz justamente isso, essa dualidade. Eu preciso equilibrar em mim, inclusive para continuar crescendo. Porque o topo, muitas vezes, é só o início da sua próxima jornada. Às vezes tem muito mais para você, mas você, desequilibrado, não consegue ir. Ou porque não tira o projeto do papel porque tem medo, ou porque já subiu demais e está identificado com essas imagens e esse ego não permite que o amor floresça para que você possa crescer mais. Quando o meu lado feminino se equilibra com o meu lado yang e eu sou um líder, seja uma empresária, um empresário, um pai ou uma mãe que também é pai também, quando esse lado aflora e os dois se equilibram, eu consigo fazer com que a minha prole, com que os meus filhos, com que as minhas crias possam caminhar também sozinhas. Eu dou a elas não o peixe, mas eu dou a elas como pescar o peixe. E eu não tenho medo que aqueles que estão subindo junto comigo cresçam e até ultrapassem. Esse é o verdadeiro amor, que é o pensamento águia. É a águia que equilibrou o masculino, que equilibrou o feminino. É justamente o que a carta traz. Essa união de opostos perfeitas. Eu não tenho medo que aquilo que veio a mim possa se transformar e crescer. Porque quanto mais floresce, mais eu floresço em ver. Eu testemunho o amor florescer. É isso que essa carta belíssima traz. Mas vamos estudar um pouquinho agora como é ela ao avesso. Qual é o lado sombra da carta dos enamorados? Nós vamos ver nessa viagem luz e sombra. Os enamorados simbolizam momentos de escolhas e decisões importantes na vida, especialmente no que diz respeito a relacionamentos. A carta está fortemente associada ao amor, romances e parcerias significativas. Ela pode indicar o início de um novo relacionamento, um compromisso sério, um momento de crucial decisão de um relacionamento já existente. Aqui a gente precisa analisar bem. Se eu estou num relacionamento que já existe, como eu estou nesse relacionamento? Veja que a carta ela mostra escolha e decisão. Quando eu tomo uma decisão, eu preciso compreender quem é que está tomando essa decisão. É a minha mente, a partir de todas as memórias que eu tenho da minha vida, de tudo que eu já vivenciei, ou é a partir do ser? Às vezes eu estou num relacionamento e o meu relacionamento está meio morno, ou está meio triste, está meio apagado, ou então eu estou querendo ressuscitar esse relacionamento. Veja que numa situação como essa eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou salvar o relacionamento, eu vou melhorar, resgatar, ou eu vou terminar. Tem duas direções. O ser que eu sou sabe o caminho. E qual é o melhor caminho? A minha mente,
ela tem dois caminhos. Se eu sou uma pessoa muito yang, muito decisiva, eu vou tomar a decisão sem pensar muito no emocional, eu não vou sentir, eu não vou pensar sobre o que eu sinto. Se eu sou uma pessoa muito yin, eu não vou pensar porque não tenho o hábito de racionalizar, eu vou sentir. Mas será que o que eu estou sentindo é o que realmente eu devo me guiar? Porque às vezes eu estou me sentindo oprimido, às vezes eu estou me sentindo abandonado, às vezes eu estou me sentindo traído, ou às vezes eu não estou mais sentindo a alegria da paixão em um relacionamento. E aí eu resolvo que eu não amo essa pessoa. E aí eu devo acabar, eu não sinto mais amor por ela. Quando na verdade não é isso. Às vezes essa pessoa é tão legal comigo em outras áreas da vida, a gente se dá bem em muitas áreas, mas eu não estou mais sentindo aquela conexão. Quando eu vou para esse lado yin e começo a perceber isto, qual é a decisão desse lado yin, baseado em memórias? É melhor acabar para que eu possa me apaixonar de novo. Ou então eu não vou acabar porque não sei viver sem essa pessoa. E aí eu preciso salvar o relacionamento. Quando eu me relaciono com qualquer pessoa, em qualquer tipo de relacionamento, eu sei mais sobre mim do que sobre o outro. Quando é que eu me sinto bem e quando é que eu me sinto mal? Tudo acontece aqui. Um lado yin desequilibrado pode se sentir abandonado, pode se tornar ciumento e possessivo. Um lado yang também desequilibrado, se sentir abandonado, abandona primeiro. Porque o lado yang, sem o equilíbrio das emoções, é só razão. E a razão, ela é calculista, materialista, matemática e focada. Então, se eu estou me sentindo abandonado, o que é natural de um pensamento materialista? Eu também abandono. Olho por olho, dente por dente. Eu não observo o quanto eu ainda amo esta pessoa, porque eu não quero me sentir abandonado. Este é o lado sombra. Agora vamos refletir sobre o lado luz. Eu sou muito yang. E aí eu estou vendo que o outro me abandona. Que o outro não liga mais para mim como era no início. Não me manda flores, né? Não tem jantares românticos, não me leva para sair. E eu posso observar que esse abandono é em mim. Eu estou me sentindo abandonado. Mas será que o outro realmente está me abandonando? Na autoinvestigação, eu posso olhar que é o meu lado yin que gosta desse lado de flores, de jantares românticos, de romance. Mas o meu lado yang quer que isso venha do outro. Porque no início do relacionamento, não é assim que acontece? Um homem, quando quer conquistar uma mulher, ele move mundos e fundos. Não é assim? Move o mundo e fundos monetários também, flores, perfumes, chocolates. Mas e depois que o relacionamento se estabelece? Por isso que eu disse aqui, ele traz escolhas e decisões importantes na vida. Se todas essas coisas que eu falei aqui, você tomar a decisão a partir de suas memórias e não observar como é que o seu lado masculino olha para o seu lado feminino e o seu lado feminino olha para o seu lado masculino, e você não aprendeu a refletir sobre isto, a situação como está e como ela poderia ser, porque às vezes ela está numa situação que pode ser restaurada, e eu não percebo o que é que está se deteriorando, eu posso tomar uma decisão com base nas minhas memórias e não no ser que eu realmente sou. No ser que eu realmente sou, indo para este lugar, me desidentificando dessas memórias, fazendo essa análise, como eu estou trazendo para você aqui, a carta dos enamorados tem um cupido, ou uma velha sábia, que traz o quê? Um convite para reflexão. Como é que eu estou sentindo? Como é que eu estou racionalizando? Quem é este que pensa e quem é este que sente? Eu sinto onde? Aqui no corpo? Aqui no coração? Eu sinto abandono. Mas será que o outro está me abandonando? Será que o outro realmente não está preocupado com outras questões e agora no momento que o relacionamento já está estável?
Ele não precisa mais de tantos esforços para mostrar para mim que me ama? Ou será que nunca me amou? Ou será que sou eu que não me amo? E agora estou preocupado, porque não tem mais flores, jantares, não tem mais a lingerie especial, porque o homem também se preocupa com isso. Também olha e faz, não era mais como era no início. Às vezes nós mulheres justificamos a nossa preguiça de olhar para a nossa falta de autoestima e colocamos essa projeção no outro, dizendo que é o outro que não me ama. Mas o quanto eu estou cuidando deste aqui, me amando? Ao invés de comprar uma lingerie para o marido, compre para você. É você que vai vestir a lingerie. É você que está dentro deste corpo e dentro dessa lingerie. Então você precisa aprender a se amar para poder se dar. E olhe que eu ainda estou no âmbito material. Vá para dentro de si, aquiete-se, acostume-se a ficar dentro do seu corpo e observar como pensa, observar como sente. O seu lado yang, que é o lado racional, que é o lado masculino, precisa baixar a guarda para que o seu lado emocional possa surgir, porque são as emoções que equilibram as ações. Mas quando as ações se sobrepõem às emoções, elas se tornam racionais, frias e calculistas. E é por isso que a emoção, o sentimento, o sentir é o tempero de todo relacionamento. A carta dos enamorados traz esse lembrete para você. Você quer se relacionar, você quer um namorado, você quer um companheiro, você quer tirar um projeto da gaveta e você é muito yin, precisa equilibrar o lado yang. Você é uma pessoa que tem muitos projetos, mas se sente só. Precisa encontrar alguém que seja amoroso para partilhar todo o seu sucesso. De que adianta ter o mundo, mas não tem com quem compartilhar. O carro, a casa, o apartamento, o iate, a ilha que você comprou. Para você ser feliz, precisa ter um parceiro, uma parceira, para viver na sua ilha. De que adianta ter uma ilha e não ter ninguém lá? Você vai ficar como um náufrago, sozinho? Perceba. Como é que essa carta se manifesta? Onde ela se manifesta trazendo sucesso? Aquele sucesso que você tanto busca. A carta dos enamorados, ela é regida por Gêmeos, que é o signo do ar, que simboliza essa dualidade. O que é que está no ar? A comunicação é necessária para se fazer escolhas. Então, o meu lado masculino precisa se comunicar com o meu lado feminino. Quando isso não acontece, eu preciso atrair pessoas, mesmo que eu faça isso de forma inconsciente. Então, quando eu atraio alguém, é porque eu preciso ter esse relacionamento fora para que eu possa compreender dentro. A carta de Gêmeos, que é a carta dos enamorados, ela enfatiza a importância da comunicação clara e honesta. Então aqui não tem espaço para máscaras, bem como a necessidade de tomar decisões conscientes. Então, se eu preciso tomar uma decisão consciente, se eu continuo com o relacionamento, se eu vou em busca, o que eu vou fazer, eu tenho que levar isso para onde? Eu tenho que levar para a luz da minha consciência. Percebe agora que o relacionamento alquímico, esse casamento, eu só consigo entrar para ouvir o que a minha consciência tem a dizer quando eu equilibro esses hemisférios? Enquanto eu estiver brigando com um dos meus lados, eu não consigo ir para a minha consciência. A carta dos enamorados mostra que às vezes eu preciso me relacionar com milhares de pessoas, em vários tipos de relacionamentos, para que eu possa perceber como é que eu me relaciono com as pessoas. Pessoas que têm o mesmo relacionamento, casa, separa, casa, separa, casa, separa, arruma emprego, sai, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. São padrões. Quantas vezes esses padrões aconteceram na sua vida? Isso é o que a carta de Gêmeos pede para você começar a olhar, fazer esta comparação. Comparação com o quê? Com o que você já viveu e já sentiu. Então, se você tem relacionamentos amorosos sempre do mesmo jeito, observe como inicia, observe o que acontece durante e observe o que acontece depois. Como ele diz aqui, a importância da comunicação precisa ser clara e honesta nos relacionamentos.
Com quem? Com o outro? Também. Mas para que eu possa ser clara e honesta em um relacionamento, eu tenho que conhecer este aqui. Como é que este aqui sente quando se relaciona com o outro? Quando os meus relacionamentos terminam, é sempre culpa do outro? Você já observou se atrai relacionamentos sempre do mesmo jeito, só muda o rostinho do personagem? Às vezes você muda até a profissão. Eu só me relacionava com tal tipo de pessoa. Eram todos advogados, todos médicos, todos isso, todos... Agora eu vou fazer diferente. Eu só vou me relacionar com artistas. E aí? E aí vem um artista igualzinho o médico que você se relacionava. Como pode duas pessoas tão diferentes agirem e terem os mesmos comportamentos que levam ao mesmo tipo de relação, que levam ao mesmo tipo de frustração? Quem está atraindo quem? Você está sendo atraída a essas pessoas ou essas pessoas estão sendo atraídas a você? E por que esse ciclo se repete? O que é que você precisa ver? Lembra que eu falei que Gêmeos traz a questão dos relacionamentos. Eu preciso me relacionar. E a relação, como eu já disse no início desse vídeo, ela é uma bênção divina. É me relacionando com o outro que eu conheço este aqui. Como é que eu me relaciono com as pessoas? E se eu atraio sempre o mesmo tipo de relacionamento, significa que eu estou estagnado, que eu não estou evoluindo, eu não estou olhando como eu me relaciono. Às vezes eu quero um relacionamento belíssimo e não está errado em querer isso. Isso é um sonho, eu quero compartilhar a vida, eu quero ser feliz. Mas para que eu possa ser feliz, eu preciso ser feliz primeiro aqui. Eu preciso olhar para todas as minhas memórias, para todas as minhas vivências e me desidentificar delas. Analisando, não julgando, mas vendo, eu me relacionei uma vez, 2, 3, 10, 500 e começar a observar os padrões, para que eu possa equilibrar. Eu faço, olha, realmente, eu fui traída em todas as minhas relações, mas eu também fui ciumenta em todas as minhas relações. Ou eu traí, eu sempre cometo o mesmo erro. Quais são as traições que eu cometo ou que cometem comigo? Às vezes eu nunca traí, mas eu minto para mim mesmo que aquela pessoa é isso, é aquilo, para caber dentro da minha fascinação, da minha fantasia. Gêmeos, o masculino e o feminino, traz a atenção. Eu preciso me comunicar de forma clara e honesta, através de decisões conscientes. Então eu preciso ver como é que eu penso. Eu preciso ver como é que eu sinto. Eu preciso entender como é que as manifestações do que eu penso, como é que essas materializações nos meus relacionamentos faz com que eu me sinta. Porque nem sempre é o outro que me causa sofrimento. O outro pode me causar muito sofrimento, mas quem permitiu o sofrimento fui eu. A qualquer momento eu posso tomar a decisão de terminar com o sofrimento. Mas se eu não corrijo o lado em mim que aceita e atrai esse sofrimento, se eu não começo a perceber como repito, eu vou trocar de relacionamentos, eu vou trocar de emprego, eu vou trocar de empresas, eu vou trocar de projetos sem observar o que essa carta está me trazendo. Eu preciso unificar. Eu preciso olhar de forma clara. Se eu sou uma pessoa muito agressiva, eu estou precisando de amor. Se eu sou uma pessoa muito amorosa, eu estou precisando de razão. Então a razão e a emoção precisam se casar. Eu preciso amar a minha razão e a minha razão precisa se submeter ao meu amor. Esta é a união que faz com que eu vá para a consciência, com que eu vá para o amor. E neste amor, eu posso tomar as decisões, porque as decisões aqui dentro do ser que eu realmente sou já estão tomadas. O ser sabe a hora de soltar. O ser sabe a hora de salvar, inclusive para soltar. Às vezes, o nosso ser é tão... Às vezes não. Sempre. O nosso ser, que é Deus, que é a centelha divina, é tão amoroso que muitas vezes ele resgata um relacionamento, equilibra para depois terminar.
para que a outra pessoa possa ir sem traumas e o ser que está aqui, a mente que está aqui, a consciência também, termine sem traumas. É aquele relacionamento, seja um emprego que você deixa para construir uma empresa. Isso é um relacionamento. Às vezes você está numa empresa há 10, 20, 30 anos e você sempre sonhou em montar a sua. Mas você precisa sair dessa relação arrancando todos os centavos do seu patrão para montar sua empresa? Colocando ele na justiça? Não. Muitas vezes ele se torna o seu cliente. Isso é o lado racional com o lado emocional equilibrado. Muitas vezes você vai criar algo tão incrível com esse amor e esta razão, que aquele patrão se torna seu parceiro, que aquele seu relacionamento passado, com o seu marido, com o seu namorado, com o seu companheiro, ele se torna uma pessoa que vai ajudar você lá na frente, ou que simplesmente vai ficar feliz com o seu sucesso, porque depende muito da forma como você terminou. E tudo isso que eu estou falando é muito bonito, e tudo isso pode ser vivido, mas para viver isso você precisa ir para a consciência. Não importa se até agora tudo isso que eu falei você ainda não conseguiu realizar, porque ainda não está no ser que você realmente é. O amor, ele tem essa capacidade de transformar até aquilo que vai terminar em flor. Mas precisa de treino. Eu preciso treinar. E eu preciso treinar o amor? Não. Eu preciso treinar a minha resiliência e a força para me desidentificar das memórias, da mente, do ego. Esse ego que tem tantas memórias dos meus antepassados, que tem o mesmo comportamento. É disso que eu preciso me desidentificar. E para isso eu preciso treino, eu preciso meditar, para poder também refletir. Para tomar uma decisão consciente, eu preciso ir para a consciência. Caso contrário, ela é inconsciente. Toda decisão que vem apenas de minhas memórias são inconscientes, não tem a luz da consciência. Gêmeos, a carta dos enamorados nos chama para essa não dualidade. Quando eu estou na matéria, quando eu estou na mente, eu estou identificada, ou masculino ou feminino. Quando eu equilibro masculino e feminino, eu posso ir para a consciência. É isso que a carta dos enamorados traz, é esse casamento alquímico. E muitas vezes, vocês vão me ouvir falar muito isso nesse vídeo para entender bem. Eu preciso atrair alguém externo para que eu possa ver o lado em mim que não está equilibrado. E é nessa hora que eu começo a compreender e a agradecer todos os relacionamentos que vêm a mim, para que eu aprenda, mesmo quando eu sofro com esses relacionamentos. O que é agradável, as pessoas tomam por bom. O que aumenta o sofrimento é mal. E o que remove é bom. Como eu posso entender isso? Quando eu estou sofrendo, o que essa carta vai trazer novamente? Olha aí, a dualidade. Quando aumenta o sofrimento é mal. E quando remove é bom. Eu estou com uma dor, me machuquei. É bom o remédio que remove a dor, que é a anestesia. Poxa, é verdade. Mas quando eu vou para as minhas emoções, para os meus sentimentos e para as minhas ações, de repente eu faço alguma coisa, falo alguma coisa e magoo o meu semelhante. E eu não observo. Veja que o mal é a sombra da desatenção. Então, o que é que remove essa dor? Quando eu olho e vejo. Eu sinto quando eu faço uma ação que machuca o meu semelhante. Eu me sinto mal. Eu volto para casa e fico, poxa, eu não devia ter falado com fulano daquele jeito. Mas eu não vou lá me reconciliar. Por quê? Porque se eu for falar com fulano, isso vai dar uma confusão tão grande que é melhor não ir. E aí eu fico com isso. Às vezes realmente não é possível ir lá falar com a pessoa por conta do estrago que a gente fez ou do estrago que o outro vai fazer, que é maior ainda. Porque na hora que o outro perceber que eu me arrependi, vai se virar contra mim com unhas e dentes. Isso é um fato, isso acontece. O que é que eu posso fazer para remediar isto? Eu vou fazer como? Equilibrando.
Eu preciso ir para a minha consciência e analisar se é possível eu ir lá me reconciliar. Se não, eu vou ter que me perdoar. E eu vou ter que me reconciliar com esta pessoa em minha consciência, porque aquele que eu feri pela minha desatenção também está dentro de mim. Observe que nem sempre é possível ir lá pedir perdão ou perdoar o outro, porque o outro está em outra fase de suas desatenções. Então, o que eu preciso remover aqui e não me anestesiar com distrações? Veja que eu trouxe uma analogia. Quando eu levo um machucado, eu tomo um remédio, eu cortei e aí o remédio anestesiou, curou, tá bom. Do mesmo jeito que eu faço, através das memórias, essa solicitação à farmácia ou ao médico, eu também faço isso com as minhas ações. Eu magoei aquela pessoa, eu fui grosseiro, né? Esse é o lado yang tirano, o lado yang desequilibrado. Então eu não tenho como ir lá, porque às vezes tenho orgulho, ou porque o outro também é orgulhoso, e eu passei por cima de tudo. Com o yin equilibrado, eu não teria feito isso. Eu preciso ir para dentro de mim resgatar este outro que está dentro de mim, que é semelhante. Quem é dentro de mim que também foi ferido da mesma forma que eu feri? Analisando isto, eu vou sentir a dor que eu causei. E eu não quero sentir. E aí, como é que eu vou remover esse sofrimento, esse sentir? Eu vou para uma distração. Eu vou para um prazer. Mas se no mundo eu causo desprazer, se no mundo eu causo dor, eu vou sempre buscar mais prazer para eu não sentir a dor que eu causei. A dor que eu causo ao meu semelhante, ela é mais dolorosa do que a dor que o semelhante pode causar a mim. Perdoar, por mais difícil que seja, é mais fácil do que se perdoar. Deu para pensar um pouquinho nisso? Por que é que a gente não deve anestesiar as nossas dores com distrações, mas que a gente precisa enfrentar o medo de sentir essas dores e ir para a consciência para olhar para esses sentimentos? Eu só consigo equilibrar o meu masculino e o meu feminino quando o meu masculino machuca e o meu feminino sente. E aqui, através da consciência, eu posso olhar, ver eu machucando, ver eu ferindo e ver eu sentindo a dor que eu causei. Porque imediatamente, quando eu causo a dor, ela volta para mim. Porque esta dor saiu de mim. Por isso que eu causei a dor. Então isto saiu, bateu e voltou, continua comigo. Mas eu não quero sentir. E aí eu vou para uma distração, eu vou para a televisão, eu vou para o filme, eu vou para a viagem, eu vou para novos relacionamentos. Eu saio de um relacionamento para outro, de um emprego para o outro, de uma empresa para outra, de um negócio para o outro. Eu fico começando e fico no ciclo. E isto, a vida vai perdendo sentido. O sentido está em evoluir, mas não em repetir. E quando eu sinto que a dor que saiu de mim, através de uma imagem, de uma memória que eu não pensei, que não veio para minha consciência para que eu pudesse olhar, o que acontece? Eu vou lá e repito. Então, para que eu possa equilibrar esses dois lados, eu tenho que trazer o meu lado masculino e o meu lado feminino para minha consciência. É lá que vai acontecer o equilíbrio e eu vou poder ver sem me identificar. Lembra que eu disse, é mais fácil perdoar do que se perdoar. Quando eu perdoo o outro, foi uma ação do outro. Então eu posso ir para o meu amor, para a minha consciência e dizer, não, a pessoa estava inconsciente. E realmente perdoar. Agora, quando sou eu que causo a dor no outro, como é que eu me perdoo? Trazendo para a minha consciência e vendo, por que é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? E quando é que algo acontece que dispara isso em mim, que eu não tenho controle e isso acontece? A sombra está justamente na minha desatenção.
Eu não vi, mas quando eu trago para a consciência eu vejo, faço, olha, toda vez que acontece tal coisa, eu ajo dessa forma. E isto é uma repetição semelhante que eu aprendi com os meus ancestrais, com o meu meio, ou às vezes com as minhas distrações. Às vezes eu tenho um grupo de amigos que sai para se divertir e tem um determinado tipo de comportamento. E tem alguém lá que eu admiro, que age exatamente dessa forma. Que o outro que age exatamente desta forma não necessariamente está errado, mas eu copiei de forma inconsciente e quando um gatilho meu é ativado, aquilo sai, a minha sombra, através deste comportamento. Como é que eu equilibro isso para me perdoar? Vendo onde foi que eu aprendi isso. Mas se eu não conseguir chegar na raiz, eu também posso olhar a ação. Nem sempre eu preciso ir tão longe. Quando foi que eu aprendi? Porque isso também não importa. O que importa é o que eu fiz, para que eu possa me perdoar. Então eu posso olhar qual é a minha ação na consciência e olhar e dizer, isso não é bom, isso não é legal, isso feriu. E eu quero parar com isto. Então como é que eu paro? Eu preciso sentir. Eu preciso sentir ao invés de remover esse sentir. Eu preciso equilibrar isso. E aí eu sinto. E às vezes eu tenho que chorar. Às vezes eu tenho que chorar muito. Me arrepender de verdade. Eu preciso ir para a minha consciência, para essa consciência crística, para essa centelha, levando o quê? Esse meu fardo. Que é quando eu identifico, faço, olha, esta minha ação provoca dor no meu semelhante. Por quê? Porque eu senti. Eu senti quanto doeu lá, porque saiu daqui. E eu não consigo me perdoar. Nesta conversa com o Cristo interior, com a centelha, você recebe amor. Mas muito amor. E você consegue ficar irradiado de amor para perceber os seus comportamentos e começar a colocar em prática o amor e não mais a dor. Você compensa no mundo, vendo como é, novamente, nas mesmas situações, vivendo as mesmas situações, só que agora de outra maneira. Vem ideias para você, vem imagens novas, renovadas. Por quê? Porque você olhou para a verdade. Você disse, fui eu que feri e eu preciso me perdoar, mas não consigo. Quando você entende como feriu, por que feriu e como feriu, e não quer e decide não fazer mais, você encontra meios a partir da consciência e a partir do amor, para que quando aconteça novamente, em outra relação, que alguém aperte o gatilho, este gatilho já esteja curado, porque você já se ama o suficiente para entender que assim como você fez, fizeram com você, e muitos ainda fazem. E esse auto-perdão vai se transformando nas suas ações. Acontece de novo, e cada vez você é menos reativo, menos agressivo, mais amoroso. Mas se você remover todas as vezes que o sentimento ruim vem e só ficar com as alegrias e não olhar para as suas sombras, são essas sombras que vão continuar se manifestando, que você vai continuar ferindo, vai continuar não sentindo e vai continuar se culpando e não se perdoando. Tudo isso leva você para fora, para a distração. E aí você começa a compreender como é que as suas memórias levaram você para tão longe de você. Tudo isso é o que este casamento alquímico sugere. Por isso que as relações se repetem e se repetem. Para sair do ciclo de repetições, pare de remover o que você sente que não é bom. Observe, sinta e veja através de sua consciência por que não é bom e o que não é bom que pode ser modificado para que seja bom. Pare de ferir os outros a partir de si e comece a amar a partir de si. Não é fácil. Essa jornada precisa de muita atenção. Você precisa ter atenção. Precisa ser honesto com você mesmo.
precisa ver a dualidade para encontrar a não dualidade. Só quando você perceber a imensa aflição de sua vida e se rebelar contra ela, você poderá encontrar uma saída. Enquanto você estiver perdido nos prazeres, você não se rebela. Você não sente a aflição. O acúmulo de memórias, conforme você vai satisfazendo com distrações, com prazeres, você vai atendendo aos desejos do ego, você vai sublimando as suas aflições. Só quando você percebe que você está aflito, que você está ansioso, só quando você percebe que tem alguma coisa errada, por que eu sou tão ansioso? Você começa a perceber uma aflição. Por que eu sou tão egocêntrico? Por que eu sou tão triste? Por que eu tenho tanta raiva? Por que todo mundo aperta os meus gatilhos? Por que é? Quando eu vou começando a fazer essas perguntas, eu vou entendendo que eu tenho algum problema. E isso deixa a gente como aflito. Quando essas aflições, que são muitos desejos, não são atendidos, o ego tenta de um jeito, tenta de outro, começa com muita distração. Eu fujo para uma viagem, fujo para um encontro com os amigos, fujo para a comida, fujo, e de repente eu chego a uma encruzilhada onde eu me vejo sem saída, sem sentido. Isso é desesperador. Só quando eu estou neste ponto é que eu começo a me rebelar contra o quê? O ego? Contra essas memórias. Eu começo a ver que o problema não está no outro. Eu começo a ver que o problema está aqui. É neste ponto que a gente encontra o caminho para a consciência. O que é que está errado aqui? Por que é que as coisas acontecem comigo desse jeito? Quando eu começo a fazer essas perguntas, eu começo a questionar, a refletir quem eu sou, o que eu sou, onde eu estou, para onde vou. Mas precisa ser pelo caminho da aflição? A carta dos enamorados diz que se eu equilibrar o lado masculino e o feminino, se eu fizer esse casamento alquímico a partir do amor, eu não preciso chegar neste ponto, que a maioria só chegava nos pés de Nisargadatta Maharaj quando estavam neste ponto. Já tinham abandonado tudo, já tinham construído, quebrado, feito, refeito, e estavam no ciclo de construção e desconstrução. E também viram que não chegou a lugar nenhum. Então é neste ponto que eu chamo a sua atenção. Comece a olhar, comece a fazer o casamento do seu lado masculino com o seu lado feminino sem precisar destruir. No começo não é fácil. Você precisa destruir é a identificação, não são as memórias, nem nada que você construiu. Se desidentifique, vá para a consciência, porque lá esse fenômeno é possível. Só quando você está repleto de amor do ser que você é que é possível você ficar no corpo observando suas memórias. Essa caminhada para dentro faz com que seja possível lidar com a memória e com a emoção vinculada à memória. Para o casamento alquímico acontecer, tanto fora quanto dentro, precisa ser visto de dentro, só que de mais de dentro, que é onde está a nossa consciência. Uma reflexão sobre o nosso ego. Como é que é o ego? Esse acúmulo de memórias que eu estou repetindo tanto. O ego, ele age somente para satisfazer as suas necessidades. Então, muitas vezes, eu tenho um ego que se interessa pelo outro, que ele se interessa pela vida alheia. Eu preciso fazer uma autoinvestigação para ver como é que é este interesse. Quando é o interesse do ser, como é a manifestação. Como é a manifestação do interesse do ser pelo semelhante. E como é a manifestação do interesse das minhas memórias pelo relacionamento do ego. O ser se relaciona para que o outro seja. O ego se relaciona para que ele seja. Observe que tem uma diferença.
Quando o interesse nos outros é egoísta, o interesse é próprio, é ego, é orientado para o si mesmo, só serve para mim. O outro não floresce. Às vezes eu estou interessado no outro, estou apaixonado pelo outro, estou encantado pelo outro. A carta dos enamorados também traz alerta para esse encanto. Quem é que está encantado? O encanto é um feitiço que o próprio feiticeiro lança e recebe de volta. A memória quer aquele ser, porque ele é bonito, porque ele é interessante para o ego. E essa beleza vem a partir do interesse da memória. Qual é a beleza que o seu ego, que as suas memórias buscam no outro? Neste tipo de relacionamento, não existe felicidade. Existe uma repetição de padrão. É como você que tem o desejo de comprar um objeto. Aí você luta e compra o objeto. Depois que você tem o objeto, você fica feliz. 1 mês, 2, e aí de repente você deixa o objeto lá e começa a ter interesse por outro objeto. Assim também é o ego em relação aos relacionamentos. Pode ser o casamento dos seus sonhos, ou pode ser o emprego, pode ser a empresa, pode ser o que for, o carro, a casa, o apartamento, a joia, o vestido, a viagem. O que é que o seu ego faz você lutar para conquistar e depois abandonar, porque não tem mais interesse? Esse é o interesse do ego, é o relacionamento só para si mesmo. Satisfez, descartou. Quantas vezes você também já foi descartado? Como dói ser descartado? Você já passou por isso? Para que eu seja descartado, eu fui atraído a uma pessoa que descarta. Assim como isso existe em mim também. Quantas vezes eu fui descartado? Eu preciso entender que quando eu ser, não existe isso. Eu nunca vou me sentir descartado, excluído. Por quê? Porque o ser não descarta, ele inclui. Até se o relacionamento termina. Ele vem, se relaciona, ama, compartilha, o ser cresce e evolui, e muitas vezes um relacionamento acaba, às vezes até pela morte. Um dos dois morre. Mas existia tanto amor, tanta conexão, tanta vivência do ser, que aquele que vai deixa lembranças e um rastro tão grande de felicidade, que o que fica se sustenta na alegria e no florescimento do aprendizado. Por quê? Porque agora o ser que ficou vai florescer a partir do que aprendeu. Foi uma vivência extraordinária. Quer dizer que não vai sentir falta do que se foi? Vai sentir. Mas aquele que se foi era um mestre, para o que ficou poder caminhar. Diferente de quando é o ego. Que às vezes um relacionamento egóico, na maioria das vezes, quando acaba, seja pelo caminho da morte, ou seja até pelo caminho da vida, deixa tanto rastro de destruição que o que fica precisa de ajuda para se levantar. De tanto que o outro sugou, de tanto que o outro tirou. E às vezes isso somos nós mesmos fazendo com a gente. Quando eu estou sugando ou quando eu estou me permitindo ser sugado. Para que esse relacionamento seja frutífero, precisa ser a partir do ser. E eu tenho que me desidentificar da dualidade do ter. Então eu não tenho o outro, nem o outro me tem. Nós somos um só. E se você não está bem, eu posso perceber para ajudar você a ir ficar bem, ao invés de descer para ficar mal junto com você. Eu sinto que você está mal, eu sinto que você não está bem, mas eu já resolvi isso aqui em mim. O meu lado masculino sabe equilibrar-se junto com o meu lado feminino. Então eu posso sentir a minha dor, equilibrar-me. Quando você estiver sentindo a sua dor e eu percebê-la em você, eu também posso sentir. Eu já sei lidar com isso e levar você para o caminho da luz, para o ser que você é. Eu levo você sentindo a sua dor através de sua razão. Eu equilibro você para que você possa sentir, embora eu também esteja sentindo, mas não faço por você.
Eu ensino o caminho para que você pesque esse peixe. Depois que você aprender a lidar com as suas emoções através de sua razão, e quando você aprender a lidar com a sua razão e sentir as suas emoções, você não vai precisar mais de mim. E você vai ficar aqui, por quê? Porque a gente junto pode um equilibrar o outro. Quando eu cair, você levanta. Quando você cair, eu te levanto. Só com a presença, só com a lembrança. Isso é uma relação a partir do ser, que eu estou compartilhando com você aqui. Que é o que eu estou tentando trazer você, para este ser, para você equilibrar o seu masculino, o seu feminino e poder florescer em todas as suas relações, com amor, com consciência, para que você se torne essa vivência na vida do outro. E é assim que eu vou terminando este vídeo, deixando você com aquilo que você já é, o amor e a bem-aventurança. E eu desejo que você equilibre o seu masculino e o seu feminino, e que possa ser essa dança linda, amorosa, como esses dois seres nessa carta, que caminham em relação ao reino interior, ao amor, aquilo que você já é. Namastê. Gravei um audiolivro para você aprender a se conhecer sem esforço. Está aqui na descrição e na tela final desse vídeo. Eu desejo que você tenha uma belíssima reflexão com essa audição. Namastê.